Boa noite, irmãos, a paz seja convosco. Nós estamos alegres nesta noite, buscando a presença do Senhor como sempre, intercedendo pelas famílias, buscando o entendimento necessário para que a gente, cada dia, no final dele, nós possamos dizer: até aqui nos ajudou o nosso Deus, e possamos então viver como um vencedor em Cristo. Eu agradeço a Deus todo dia pela igreja, pelas famílias, acreditando que Deus nos escolheu para representar um tempo especial na terra, aonde nosso testemunho fala alto, aonde a nossa vida seja exemplo, aonde nossa atitude seja uma atitude de fé. Eu quero nesta noite meditar com os irmãos uma palavra que está em Marcos capítulo 8, a partir do versículo 23, que diz: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. No verso 26 diz: E mandou-o para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Eu quero nesta noite falar com vocês, ou neste momento falar contigo, sobre a síndrome da visão distorcida. Entendendo que Deus pretende que todos nós tenhamos uma visão perfeita daquilo que somos, daquilo que Ele é e daquilo que representa o mundo em que nós estamos vivendo. Enxergar bem, com clareza, faz toda a diferença para o ser humano, principalmente para o ser humano cristão, para o ser humano que acredita em Deus. A visão que eu preciso ter não é a visão relativa humana, mas sim a visão daquele que enxerga todas as coisas. Não é a visão que enxerga apenas o que está diante dos nossos olhos, mas a visão daquele que enxerga além, daquele que enxerga pela fé, daquele que vê o que ninguém está vendo. Então esta visão que eu entendo que precisa ser restaurada nesse tempo, que o Espírito Santo nos traz um momento de entendimento para ser restaurado o nosso entendimento, para que a gente enxergue como Deus enxerga, como Deus vê a realidade das coisas espirituais. Talvez seja esse o tratamento maior que Deus está fazendo conosco nesse momento, querendo que nós tiremos a visão da terra, a visão das coisas humanas, das coisas naturais, e começamos a olhar para as coisas espirituais. Começamos a enxergar aquilo que antes não víamos. Então esse é o tratamento que eu percebo que o Espírito Santo está nos levando neste momento. Um tratamento para enxergarmos profundamente o que Deus quer que nós vejamos, que o nosso entendimento seja claro de tudo aquilo que Deus está nos revelando. Nesse texto, nós vemos um encontro que Jesus tem com um cego. Alguém trouxe um cego a Jesus. Diz: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Então nós vemos que o primeiro toque de Jesus, o cego começou a ver. Para quem não vê nada, quando vê alguma coisa, quando vê algum vulto, já é uma alegria. Mas muitas vezes, aquele vulto que nós estamos vendo, aquela visão embaçada que nós estamos vendo, não está nos dando clareza da realidade. E nós estamos então até contentes com aquilo que está vendo,
mas só que nós não estamos produzindo, através daquela visão, algo interessante, porque nós não caminhamos naquilo que a gente não entende. Nós conseguimos caminhar naquilo que a gente entendeu, e muitas vezes nós não estamos entendendo o que está sendo nos falado, aquilo que está sendo mostrado como igreja. Então a revelação de Deus é para que a gente compreenda a sua boa e perfeita vontade. Se nós não estamos entendendo o que Deus está nos falando nesse tempo, a nossa visão ainda está distorcida. Estamos vendo mais ou menos, estamos entendendo mais ou menos, mas para onde estamos indo? Estamos caminhando na direção? Não. Não estamos, porque nós estamos confusos. E é isso que Deus não quer que a sua igreja tenha, confusão. O Espírito do Pai nos revela, o Espírito do Pai nos orienta para que nós tenhamos uma visão perfeita do mundo, das coisas espirituais, das coisas pessoais, de tudo aquilo que é necessário para nos levar avante, para nos colocar no entendimento perfeito de Cristo. É por isso que a palavra diz que nós temos a mente de Cristo e entendemos as coisas. Então, no primeiro toque de Jesus, o homem viu homens que caminhavam como árvores. Não é isso que Deus quer que a gente tenha. Deus não quer que a gente veja homens como objetos. E muitas vezes é isso que a igreja tem feito na visão distorcida. Temos tratado pessoas como objetos. Pessoas como algo que não tem valor. Pessoas como algo inanimados. Não é isso. Deus nos deu coisas para ser usada, mas pessoas para serem amadas. Deus quer que o nosso amor esteja correto. Deus quer que o nosso amor esteja perfeito para com todos os homens da terra. Porque segundo a palavra nos ensina que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, se o nosso entendimento está perfeito, a gente entende que o nosso coração precisa voltar para essa humanidade perdida, para essa humanidade sem vida, para essa humanidade desvalorizada por uma sociedade morta. Sabe, que cada um vale realmente o que tem, se não tem, não vale nada. Esta é a visão que a igreja precisa consertar, que o povo de Deus precisa começar a ver, valorizar o seu próximo como a si mesmo, amar o seu ente querido, colocar realmente o seu coração naquilo que Deus amou. E se Deus amou, esta é a razão de eu e você estarmos na presença dele. Vamos valorizar aquilo que Deus valorizou na cruz através de Cristo. Ele morreu por nós, deu a sua vida por alguém que não merecia nada. A sua graça nos alcançou. E quando ele pergunta para o cego, e o cego responde a maneira como ele está vendo. Quem sabe essa pergunta está vindo ao nosso coração nesse momento também. Como é que você vê os homens? Como é que você vê as pessoas? Talvez é uma resposta que só você pode dar, que só eu posso responder da maneira como eu estou vendo. Estou vendo com sentimento de amor? Estou vendo com compaixão? Estou vendo com misericórdia? Ou estou apenas apontando os dedos para aqueles que me ofendem, para aqueles que estão fazendo coisas erradas? Se estão fazendo coisas erradas, é porque estão cegos. Será que eu não entendo isso? Eu não posso condenar aqueles que não estão vendo, porque agora eu vejo. Eu apenas tenho que ajudá-los a ver também. Ajudá-los através da minha oração, do meu testemunho, da minha vida no altar com Deus. Então isto é o que Deus deseja de nós. Então Cristo fez a pergunta, Jesus fez a pergunta para o cego: como você está vendo? E ele foi autêntico, verdadeiro, e disse: eu vejo os homens como árvores que andam. Jesus entendeu que não estava bem. E Jesus então dá o segundo toque. E no segundo toque de Jesus, ele levantou os olhos e viu perfeitamente. Isto é o que Deus deseja para nós. Ver perfeitamente como Ele vê. Entender perfeitamente como Ele entende. E realizar pela fé
a obra que Ele nos ensinou na cruz. Entregar, amar a si mesmo, amar o seu próximo como a si mesmo. Esse é um entendimento que vai mudar o mundo, que vai transformar a nossa geração. Se nós demonstrarmos o amor que Cristo demonstrou na cruz, enxergando pessoas como pessoas, homens como homens. Então Jesus agora entende que ele está bem. E Jesus então, no versículo 25, diz assim: depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. Via longe. Esta é a visão que o Espírito Santo traz para a sua igreja, traz para o seu povo. Nós somos igreja, nós precisamos enxergar mais. A nossa visão tem que estar bem longe, enxergar longe. Não enxergar somente o momento, aqui agora, não. Enxergar o depois. Enxergar o que será depois. Ter uma visão restabelecida, pronta. Este é o entendimento com que Cristo quer e deseja para todos nós. E vamos receber isso nessa noite, o segundo toque de Cristo. E em seguida, Jesus disse no versículo 26, e mandou-o para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia. É um entendimento muito forte, este versículo, que mostra o quê? Que Jesus não permitiu que ele voltasse para o lugar de costume, para o lugar onde estava todo mundo, mas pediu para que ele voltasse para onde? Para a sua casa. Porque talvez durante todo esse tempo de cegueira que ele viveu na sua casa, ele nunca percebeu a sua casa. Ele nunca percebeu a sua esposa. Ele nunca percebeu os seus filhos, porque ele estava cego. Ele tratava de uma maneira totalmente diferente daquilo que é para ser tratado. Ele não valorizava as coisas, porque ele também não enxergava. Então tem muitas pessoas que realmente é cego dentro de casa. Ele não vê o que o filho está fazendo de errado. Ele não percebe o amor da sua esposa. Ele não percebe o trabalho dela. Ele não percebe nada do que está acontecendo em casa. É um cego. E Jesus então disse para ele: vai para a tua casa. Não vai para os teus amigos, não. Não vai para a aldeia, não. Vai para a tua casa. Então na casa dele, agora ele entrou por aquelas portas enxergando. Ele entrou por aquelas portas vendo. E eu tenho certeza que ele viu com outra atitude, viu de outra forma, viu com outro entendimento. E é exatamente isso, se a nossa vida é transformada, os nossos primeiros testemunhos têm que ser aplicados em nossa casa, tem que ser aplicado na vida da nossa esposa, dos nossos filhos. Eles precisam ser os primeiros a perceber que nós estamos vendo. Eles precisam ser os primeiros a ver que a nossa visão mudou, que a nossa visão está transformada. Homens de Deus que nos está ouvindo, que está recebendo esta palavra. Talvez você até nesse dia foi um cego em sua casa, que nunca valorizou nada, que nunca deu valor a nada. Mas hoje Deus está restaurando a tua visão para que você veja o que é importante. Sabe, como aquela mulher que perdeu a dracma dentro de casa no capítulo 15 de Lucas. Qual foi a atitude dela? Ela acendeu a luz, ela varreu a casa, porque ela precisava encontrar a dracma e encontrou. E quando ela encontrou, ela ficou alegre, ela ficou feliz, porque agora ela encontrou o que tinha perdido. Assim somos nós. Então muitas vezes nós não enxergamos o que Deus já nos fez, o que Deus já nos deu, o que Deus, na sua graciosa graça, Ele entregou para nós através da sua morte na cruz. Talvez a gente ainda não aprendeu a valorizar. Mas neste momento a minha oração é que o Espírito Santo abre os teus olhos, abre os nossos olhos como igreja, para a gente ver o que nós não vimos ainda, para a gente entender o que nós não tínhamos entendido ainda. E que neste momento o Espírito do Pai traga uma revelação para você como marido, para você como esposa, para você como filho, e você receba
tudo o que Deus quer que você receba. Nesse segundo toque de Jesus, receba o seu amor, receba a sua compaixão, receba esta graça que muda o seu modo de ver as coisas. Em nome de Jesus. Pai, eu entrego essa família em tuas mãos. E declaro uma visão perfeita nesse lar, uma visão perfeita para esta esposa, uma visão perfeita para este marido, para este filho, para esta filha. Que este lar, a partir de agora, seja um lar abençoado, um lar onde gera testemunho para fora, aonde a aldeia seja encontrada, seja visitada por este lar, por esta família que recebeu transformação para o lado de dentro. Eu glorifico a Deus e te exalto, ó Senhor, pela Tua bondade e pela Tua misericórdia de ter nos dado esta graça de meditar nesta palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima, em nome de Jesus.